Olá, tudo bem com você? O texto de Mateus, capítulo 18, versos 21 até 35, conta a parábola do credor incompassivo, ou o servo mau. Nessa história, Jesus relata o momento em que um patrão e um funcionário negociam uma dívida que havia entre eles. O seu funcionário tinha uma dívida tão grande de que ele teria que trabalhar milhares de dias a fim de pagá-lo. Essa dívida, no entanto, impagável, só necessitava de uma única coisa, que era o perdão por parte do patrão para que o empregado ficasse livre. Isso aconteceu e, ao mesmo tempo em que esse funcionário foi perdoado, ele saiu dali e foi na direção de um outro homem que estava lhe devendo. Mas ele agiu de forma diferente. Chegou para aquele homem e cobrou duramente a sua dívida e disse: "Pague aquilo que você me deve." Aquele homem deveria uns 100 dias de trabalho, talvez. Poderia pagar se tivesse um pouco de paciência para esperar. Mas aquele homem, que antes havia sido perdoado pelo seu patrão, não teve piedade daquele seu funcionário, colocou na cadeia até que ele pagasse a dívida. Nessa hora, o patrão ficou sabendo do que havia acontecido e, muito aborrecido, foi lá e prendeu aquele homem. É interessante observarmos de que a incoerência de um homem que foi perdoado não teve o mesmo tipo de comportamento com o seu credor e não perdoou a dívida ou teve um pouco de paciência para que a dívida fosse paga. Ele foi beneficiado com o perdão e a paciência do seu patrão e não teve paciência com o seu funcionário. Esse momento mostra uma incoerência muito grande que acontece em muitos momentos em que nós também não queremos ter paciência com as pessoas que pedem perdão para nós, com as pessoas que erram em relação à nossa vida, com as pessoas que, de alguma forma, se equivocam no seu comportamento e causam algum prejuízo. Quando nós pedimos a Deus perdão por coisas que jamais poderemos consertar na nossa vida, Ele nos perdoa de forma incondicional através de Cristo. Mas às vezes algum familiar nosso pede perdão, reconciliação, um pouquinho de paciência para que nós o possamos compreender e somos duros, firmes. Dizemos: "Não, jamais vou perdoar. O que você fez não tem como esquecer." Será que nós não estamos esquecendo o perdão que Deus nos deu através de Cristo, que foi duramente pago na cruz através da morte de Jesus em nosso lugar? O que nos custa também perdoar nosso irmão que às vezes faz alguma coisa sem querer, equivocado, uma palavra que foi dita sem perceber, ou que realmente teve uma intenção errada e depois viu que estava errado e estava tentando se reconciliar? É nessa hora que podemos mostrar a nossa nobreza do coração. Quando recebemos o perdão que vem de Deus, valorizamos esse perdão e oferecemos a outras pessoas também. Isso muda o nosso relacionamento com as outras pessoas e especialmente em relação a Deus, quando Ele percebe que o seu perdão não foi em vão. Salva a nossa vida e muda, assim, o nosso viver aqui no mundo. Perdoar as pessoas é oferecer aquela maravilha que Deus nos deu. É distribuir a fortuna mais preciosa que recebemos das mãos do Criador. É oferecer também o alento àquele que nós recebemos para que outras pessoas desfrutem desta paz que é ter o perdão oferecido. Que Deus possa, assim, continuar nos perdoando e abrir o nosso coração para que tenhamos paciência e ofereçamos o perdão para todos aqueles que nos pedirem. Fiquem bem e até o nosso próximo momento de meditação.